Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, meu amigo empreendedor, como é que você está? Tudo bem? Só sucesso? Que bom! Eu estou aqui hoje para falar nesse episódio meio diferente com vocês, para responder, na verdade, uma pergunta que tem sido uma rotina para mim. Muita gente está me perguntando isso, pergunta por e-mail, pergunta pelo WhatsApp e principalmente ao vivo, né? Todas as palestras que eu estou indo fazer por Brasil afora aí, as pessoas têm me perguntado isso. É o seguinte, você sabe que eu tenho vários livros publicados, né? Então as pessoas estão me perguntando o seguinte, Plínio, no meu caso, e aí a pessoa conta o caso dela, fala assim, qual livro eu devo ler? Ou uma versão dessa pergunta eu devo ler os seus livros em que sequência? Então vamos lá, para responder isso aqui de uma forma mais geral, eu resolvi gravar então um episódio para comentar sobre os livros todos, vou fazer um rápido, uma visão geral dos livros e aí faço algumas recomendações com relação a isso, tá bom? Então vamos lá. Os livros que eu publiquei, eu vou falar deles na ordem que eles foram efetivamente publicados, tá bom? O primeiro livro que eu publiquei foi o livro chamado Marketing para Dentistas. Esse livro foi publicado originalmente na sua primeira edição em 1999. Eu tenho o prazer agora de já estar com a quinta edição esgotada, a gente está prestes a lançar a sexta edição, a quinta é a última que está em vigor por aí, que você talvez ainda encontre, embora está esgotado em tudo quanto é lugar. Eu mesmo quase não tenho mais, acho que eu tenho 2 exemplares comigo guardados, mas a gente não tem nem mais para vender. Então, a cada edição ele foi modificado, capítulos foram reescritos, os dados foram atualizados, então a cada edição o livro foi sendo aperfeiçoado, né? Então quem tem a segunda edição é diferente da terceira, que é diferente da quarta, que é diferente da quinta, e a próxima, sexta edição, novamente vai sofrer modificações porque as coisas estão mudando, né? Então a quinta é a vigente, e a gente já teve mais ou menos 17 mil, é um número mais ou menos por aí, 17 mil exemplares vendidos desse livro, o que é um número extraordinário para o mercado editorial brasileiro, em termos de odontologia no caso, né? Tá bom? Bom, esse livro eu abordo o marketing como ele é, como ele deve ser, que é o marketing como ciência. Marketing é uma ciência que estuda a relação de mercado, mercadologia. Então o livro ele fala da gestão estratégica da clínica. Ele não vai falar sobre como fazer a questão de cálculos internos da parte administrativa. Ele fala sobre o ponto de vista de posicionamento, de como eu me colocar no mercado. Isso envolve o mix de marketing de uma forma mais ampla, né? Então, o que o livro não é um livro de como fazer propaganda, porque propaganda não é marketing, tá? Não são sinônimos. E o livro, então, ele trata disso, do marketing como essa ciência que estuda o mercado, mercadologia, como eu me insiro no mercado, como é que eu tenho que, para inserir no meu mercado, eu tenho que adequar o ponto certo onde eu estou, para o público-alvo, para o preço adequado, a forma de comunicar, a forma de me apresentar, etc, etc, tá? Então, a propaganda é uma ferramenta que o marketing pode ou não utilizar dentro desse contexto. O livro, então, não é um livro de propaganda, não é um livro sobre Facebook, não é um livro sobre Instagram, tá? Não tem esses assuntos lá. O que o livro menciona é a importância de eu me comunicar com o mercado da forma adequada, baseado em definir meu público-alvo e por aí vai, tá bom? Então, este é um livro muito completo com relação à visão mercadológica que um profissional precisa ter, né? Então, recomendo muito se é esse o seu estágio, se é essa fase que você está de querer estudar o assunto mesmo. São capítulos que você precisa ler, reler, grifar, meditar nele, começar a implantar, ler de novo, tá bom? Então é um livro bem completo neste assunto, mas repito, não é um livro sobre propaganda, não é um livro sobre estratégias e artimanhas de captação de cliente. Então, se você for comprar, for ler esse livro, compre ou leia pelo motivo certo, tá bom? Não pelo motivo errado, como algumas pessoas às vezes acham que é quando vem um título como esse.
Bom, depois, o outro livro que eu publiquei foi um livro chamado Consultório Empresa, que é o que deu nome a esse projeto. Então, como eu falei lá no começo dos episódios aqui, o conceito consultório empresa é uma palavra, um conceito que eu utilizo há muito tempo, desde esse primeiro livro. O livro Marketing para Dentistas, eu utilizo já o conceito consultório empresa nele, ele já aparece lá, né? Mas o conceito, então, foi sendo cada vez mais ampliado e a ponto de ter virado o nome do meu segundo livro, né? Então, nesse segundo livro, como é que eu o fiz? Eu peguei os principais artigos que eu já havia publicado. Na época eu já tinha quase 180 e poucos artigos já publicados em jornais, revistas de saúde em geral, principalmente odontológicas, mas alguns de outras áreas também, de área médica também. E aí esses artigos então foram revisados, reescritos ou ampliados e transformados em capítulos. Convidei algumas pessoas para escreverem alguns capítulos comigo, né? Por exemplo, o capítulo de identidade visual, o capítulo de network, o capítulo de gestão do relacionamento com o cliente, enfim. Alguns capítulos foram escritos em parceria com algumas pessoas que me ajudaram na época, e alguns poucos, acho que uns 5 mais ou menos, e compilando tudo isso foi apresentado o livro Consultório Empresa. E este livro aborda a gestão, a visão do negócio, a visão empreendedora, desde quando eu vou pensar em montar o consultório até a minha aposentadoria. Literalmente ele fala de todos esses assuntos, né? Tipos de público-alvo, importância da identidade visual. Então esse é um livro bem mais abrangente. Então, se o que você quer é um livro que trate do assunto da gestão, do marketing de uma forma ampla, que trate de vários assuntos, assim, um pouco de cada um, é esse livro. Só que diferente do Marketing para Dentistas, esse livro trata de muitos assuntos, como eu estou te contando aqui, porém todos de uma forma mais superficial. Ou seja, de uma forma introdutória. Resumindo, quando me perguntam, se você é uma pessoa que não conhece nada, ainda não leu a respeito, está começando, dando seus primeiros passos aí na gestão, no marketing, primeiros passos, recomendo você começar pelo livro Consultório Empresa, porque é um livro fácil, é um livro bem humorado, capítulos mais curtos, facinho de ler, facinho de começar a implantar, facinho de entender os conceitos. Então, esse livro é onde eu acho que todo mundo deve começar. Tá? Porque ele é um livro mais simples, é um livro de entrada, é um livro para a gente começar a brincar disso aí, tá bom? Então esse é o livro Consultório Empresa. O livro Consultório Empresa também teve a sua primeira edição, depois teve algumas modificações para a segunda edição, teve uma edição especial que um laboratório farmacêutico contratou da gente, com algumas adaptações, não no texto, no conteúdo, mas a gente fez um prefácio de abertura especial para ele, se dirigindo àqueles profissionais, então esse livro também rodou pelo mercado. Mas em breve está saindo uma nova edição do livro Consultório Empresa, tá bom? A gente vai ter várias novidades, porque esse projeto virou esse podcast, tem um site, tem muita coisa por aí, então o conceito Consultório Empresa é a bandeira que eu defendo, você sabe disso, e você é participante comigo desse grande movimento chamado Consultório Empresa. Então, eu acho que quem participa desse movimento, você é essa pessoa, o Consultório Empresa deve ser seu livro de entrada, né? É o primeiro livro que você tem que conhecer bem e tal, e outras coisas boas que vêm por aí, estão chegando em breve, eu vou te contar aqui, vou ter o prazer de te contar essas coisas, as novidades que vêm por aqui também. Bom, depois eu lancei um outro livro chamado Alcançando o Alvo. O livro Alcançando o Alvo é um livro de projeto. Mas como assim? Esse é um livro que eu escrevi, eu rascunhei esse livro em guardanapos no avião, ou seja, enquanto estava fazendo voos, eu fui rascunhando ele ali. O que é isso? Para montar um plano de negócio, um plano de marketing, um business plan, então ele é complexo, né? Um plano estratégico, essas coisas são complexas. Eu juntei essas coisas, eu juntei o plano de marketing, um plano de crescimento pessoal, com um plano estratégico, enfim. Eu juntei todos esses planos que as empresas utilizam em uma coisa só. E ao invés de te falar assim como você deve fazer, eu fui te fazendo perguntas. Então o livro se tornou um roteiro passo a passo de perguntas. De tal maneira que se você conseguir responder todas as perguntas do livro, você termina o livro respondendo as perguntas, você tem o seu projeto feito. Então eu chamei essa soma de projetos, né, de planos, de plano de sucesso,
e vou te perguntando coisa por coisa. Desde, por exemplo, você tem certeza que deve abrir esse tipo de negócio nesse lugar, nesse momento? Há perguntas também do tipo, por que razão você tem que ter sócio? O que você espera do seu sócio e o que seu sócio espera de você? Escreve aqui. Há perguntas do tipo, como que você vai fazer para conseguir os primeiros clientes? Então, gente, atenção. Este é um livro de perguntas, tá? Não é um livro de respostas. Esse livro não tem gabarito. E por que não tem gabarito? Porque o seu projeto não tem nada a ver com o meu, que não tem nada a ver com o Dr. João, que não tem nada a ver com a doutora Carla. Tá? Cada pessoa tem uma necessidade diferente, tem uma outra especialidade, uma outra região, outro contexto mercadológico. Então cada um tem que refletir sobre aquilo, eventualmente buscar alguma coisa complementar e responder naquelas perguntas. Então o livro é um grande manual que vai te conduzir a ter as respostas que você precisa. Confia em mim, é isso mesmo, tá? Então é um livro que eu vou te fazendo as perguntas e vou explicando aquela pergunta. Então, por exemplo, aquela pergunta que eu falei agora, você precisa ou não de um sócio? O que você espera do sócio? Aí eu escrevo um pouco sobre isso, eu te explico por que é importante você saber disso, que agora é melhor você definir essas coisas com o seu sócio do que ter problema depois, e te dou algumas dicas de como você buscar esta resposta. E aí um espaço em branco para você preencher aquilo, ok? Muita gente respondeu os questionários todos no computador. Eu cheguei a ver várias pessoas que me mostraram páginas e páginas respondidas. Olha aqui, Tomás, olha, eu respondi aqui tudo o que você sugeriu e fiz tal e tal coisa. Grupos se reuniram para tratar do assunto, foi muito legal. Bom, esse livro deu tão certo que também está prestes a sair agora a 3ª edição já. E este livro gerou uma coisa chamada Grupo de Estudos Alcançando o Alvo, que era grupos de pessoas que se encontravam para estudar o livro, preencher o livro, discutir comigo, muito legal. Fizemos vários, mas muitos, eu não sei quantos agora, sei lá, 15, 20 grupos desse pelo Brasil. Depois esse projeto cresceu, né, o Grupo de Estudos Alcançando o Alvo cresceu e se tornou o Grupo de Estudos Empreendedorismo em Saúde, onde a gente passou a se encontrar uma vez por mês, durante 1 mês e meio, para discutir não só o livro, mas enquanto os colegas estavam implantando aquelas ações, a gente também tinha oportunidade de conversar um pouco a respeito. Então, a gente passava algumas reuniões ensinando, outras respondendo o livro, outras depois discutindo enquanto as pessoas estavam implantando. O Grupo de Estudos Empreendedorismo em Saúde, que derivou do Grupo de Estudos Alcançando o Alvo, que foi derivado do livro, gerou o atual MBA. Ou seja, a pós-graduação lato sensu em formação, né, com título reconhecido pelo MEC, que é 1 ano e meio de formação, é o MBA que a gente tem hoje, atualmente em parceria com a FASAN, Faculdade Sul-Americana, em Goiânia e em Brasília. A gente tem turmas nesses lugares aí. Enfim, então veio dessa história. Então este livro, quem que vai usar o Alcançando o Alvo? Quem quer fazer um projeto ou lançar um novo projeto, ou seja, quero montar uma nova clínica, tenho um empreendimento para fazer, Plínio, como é que eu faço? Alcançando o Alvo é o livro que você precisa estudar. Você precisa mergulhar no livro, responder as perguntas, meditar sobre ele, buscar orientações complementares, se for o caso, para conseguir o resultado que você precisa, ou até para chegar à conclusão de que não vale a pena montar esse negócio que você está pensando em montar. Tá bom? Então, seu negócio, a sua ideia, o seu momento é de montar uma nova clínica, então, Alcançando o Alvo é o seu livro inicial, tá bom? Você tem que começar por ele. E é super importante você trabalhar este livro aí. Mas lembrando, não tem gabarito. É um livro de perguntas, de orientações gerais, tá bom? Para você saber o que você tem que refletir, para você não depois falar assim, puxa, por que ninguém me falou que eu tinha que ter pensado nesse assunto antes? Eu falei, está aqui escrito que você tem que pensar antes de montar o seu negócio. Maravilha? Então, show de bola. Eu, durante algum tempo, fiz também um áudio para complementar essas perguntas. Eu fiz algumas orientações em áudio. Você pode encontrar no nosso canal no YouTube esses áudios, esses vídeos, na verdade, áudios não, minto, esses vídeos que eu fiz para explicar melhor as perguntas que estão ali. Então, se você tiver com o livro em mãos e estiver assistindo aqueles vídeos, isso também pode ser legal para você, né? Infelizmente, aquele projeto deu alguns probleminhas, eu não terminei de gravar todos os vídeos com todas as perguntas do livro, mas acho que uns 2/3, sei lá, mais ou menos aí, deve estar feito. Um dia eu ainda termino de fazer esses vídeos, volto a fazê-los, né? Porque os vídeos tiveram problema, na verdade, problema de áudio, problema de edição,
e por isso que ele acabou não tendo 100% deles, não estão no ar hoje, né? Então eu teria que refazê-los. Mas uma hora a gente refaz eles, mas se te ajudar, pega os que ficaram no ar, isso pode ser um complemento para você também. Tá bom? Show de bola. Bom, depois, o que eu fiz? Eu tinha lá, como já contei, o marketing para dentistas, né? E o marketing para dentistas é muito específico para odontologia. E aí muitos profissionais de saúde de outras áreas estavam comprando o livro e diziam que tinham alguma dificuldade de adaptação. Então, médicos compravam o livro, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e, por incrível que pareça, engenheiros, arquitetos, um monte de gente estava comprando o livro e me mandando mensagens. Eu entendi que precisava fazer uma adaptação de mercado, né? E que existia uma oportunidade, para mim inclusive, de falar mais com o mercado médico em geral. Então, fiz uma versão do livro Marketing para Dentistas, chamado Marketing para Médicos e Outros Profissionais de Saúde, que é parecido. Então ele tem aproximadamente 60% a 70% do conteúdo do marketing para dentistas é o mesmo do marketing para médicos, tá bom? Da versão atual que eu tinha naquele momento do marketing para dentistas, eu fiz a adaptação para o marketing para médicos. Só que o marketing para médicos tem muita informação nova que não tem no marketing para dentistas, que só ele tem. Eu peguei uma pesquisa que estava no consultório empresa, que é uma pesquisa que eu fiz de como as pessoas escolhem seus profissionais, e coloquei, republiquei essa pesquisa, a mesma pesquisa no marketing para médicos. Então, o marketing para médicos tem algumas pitadas do que tem no consultório empresa, uns 60% que está no marketing para dentistas, e tem lá uns 30 e poucos por cento de conteúdo novo, adaptado e especificamente para este mercado, que é diferente, o consumo é diferente, a relação com as operadoras, né, com os convênios é diferente, então fiz toda uma adaptação ali também e para que as pessoas pudessem ter o melhor específico para o seu mercado, tá bom? Então esse é o marketing para médicos. Marketing para médicos, então ele para quem que é? Então é a mesma coisa que eu falei para o marketing para dentistas, só que aqui se você é médico. Então, se você é médico, o Marketing para Dentistas é o livro que você precisa para ter uma visão geral do negócio, mas ele é mais profundo do que o consultório empresa. Então, se você é médico e está querendo apenas uma primeira visão para começar, começa pelo consultório empresa e depois avança para o marketing para médicos, assim como eu orientei para os dentistas ali também. Se você for outro profissional de saúde que não seja nem médico nem dentista, você pode escolher qualquer um dos dois, marketing para dentistas ou marketing para médicos, levando em consideração que o marketing para médicos é um pouco mais amplo do que o marketing para dentistas, embora boa parte desse conteúdo seja específico para médicos. Tá bom? Bom, é isso. E por final, né, depois, eu escrevi um novo livro, publiquei um novo livro, né, esse é um pouquinho diferente, que é Marketing para Mágicos. Olha que estranho, chama Abracadabra, Fundamentos de Marketing para Mágicos. Porque esse, como talvez você saiba, é um dos meus hobbies, uma das atividades que eu tenho, além da música, eu faço mágica. Isso é muito gostoso de ser feito, viver nesse mundo de encantamento, em crianças que estão no hospital. A gente faz parte de um projeto chamado Mágicos Solidários, né? Que a gente atua com mágica em hospitais, enfim, para pessoas carentes. É muito legal, eu gosto muito desse meu trabalho, que virou um trabalho social que a gente faz usando um hobby gostoso que é fazer mágica. Não sou nenhum expert na área, mas, né, na arte mágica em si, mas gosto muito, estudo muito, enfim. E aí eu percebi que os mágicos no Brasil, de modo geral, tinham uma dificuldade muito grande com isso e resolvi, então, me dedicar a escrever o livro Marketing para Mágicos na mesma ideia que eu escrevi o Marketing para Dentistas e para Médicos, ou seja, numa visão mercadológica mais completa. Enfim, como o nosso princípio fundamental aqui deste podcast não é falar de mágicos, eu vou deixar esse livro, eu vou fazer menos comentários dele. Mas enfim, ele existe também, embora esse esteja assinado com o pseudônimo de Thomas Escher, que é um nome mágico que eu utilizava na época. Beleza? É isso. Eu tenho então estes livros. Eu acho que a recomendação inicial para você, em que sequência você vai ler, vai depender de que momento você está, em que estágio você vai estar, né, da sua vida profissional. E tenho certeza que vale a pena você ir mergulhando nesse assunto. Não só dos meus livros, tem outro material muito bom por aí. Em outro podcast aqui, eu vou recomendar também livros complementares, porque também muita gente me pede que livro eu recomendo que a pessoa leia, livros complementares, né? Não só os meus. Tá? Então, num outro episódio, a gente fala sobre uma bibliografia complementar ou bibliografia básica, a gente fala sobre isso também. Tá bom? É isso.
Lembra que esse nosso podcast aqui, isso que você está ouvindo, é complementar, é o podcast oficial do projeto Consultório Empresa, que faz parte da Tomás Gestão e Marketing. Conhece também nossos cursos online, que é o Pleno Odontologia, e os cursos presenciais que a gente tem, nosso MBA, etc. A gente tem muita coisa, certamente, para te ajudar, independente de que fase você está, desde a montagem de um consultório até uma grande rede, hospital, etc. A gente está aqui para ajudar, tá bom? É isso, ajuda a gente também compartilhando esse podcast, contando para os seus amigos que tem coisa boa por aqui e a gente vai se encontrando, tá? Até o próximo episódio, espero ver você cada vez melhor. Abraço, empreendedor!